Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia e vamos aqui falar sobre a vitória do Benfica por 3-2 contra o Gil Vicente, portanto um jogo fora, em que os adeptos do Benfica marcaram presença e tiveram ativos de início ao fim a cantar e a puxar pelo clube. Portanto, as primeiras linhas marcaram presença e fizeram a diferença, pois foi um jogo difícil e sem o apoio dos adeptos penso que se tornaria um jogo ainda mais difícil do que aquilo que foi. O Benfica, apesar de ter ganho apenas por uma bola de diferença, teve uma vitória justa, merecida e digna. Houve aqui alguns percalços pelo meio, mas na conclusão geral parece-me que foi uma vitória bem merecida. Os números do jogo dizem-nos que houve 50% de posse de bola para cada lado, 14 remates do Benfica contra 12 do Gil Vicente, 5 cantos contra 2, 14 faltas contra 16, 4 fora de jogo contra 0. O 11 inicial, basta dizer, Samuel Soares, Bá, António Silva, Otamendi, Freddy Costa, Florentino, Coxo, Di Maria, Rafa, João Mário e Artur Cabral. Portanto, aqui a única novidade no 11 foi Florentino. Saiu o João Neves, não porque tenha estado mal nos últimos jogos, porque não tem estado mal. Para mim, o João Neves, neste momento, é o médio centro em melhor forma. No entanto, tendo em conta o contexto, temos 3 médios ofensivos que fazem pouca pressão, tal como o avançado. É necessário ter ali um Florentino para dar um pouco de equilíbrio. E acho que foi nessa medida que Roger Smith optou por Florentino em vez de João Neves. Eventualmente poderia fazer uma dupla de meio campo inédita que seria Florentino e João Neves. Acho que poucas vezes eles jogaram juntos, mas o eleito foi Coxo e Florentino. Não me choca, estou alinhado com a decisão do treinador, embora a minha primeira opção não fosse essa. Coxo é um jogador que ainda não pegou destaca na equipa, demonstra alguns pormenores de grande classe, dá para perceber que é um jogador que, se estivesse devidamente enquadrado, seria um craque total. No entanto, é um jogador que por vezes está fora dela, mas quando aparece, aparece muito bem. Portanto, falta ali consistência a este jogador. É um jogador que tem consistência normalmente no seu jogo, nos clubes anteriores por onde passou, nomeadamente no Feyenoord. Neste momento o Benfica ainda não encontrou essa consistência, embora tenha alguns pormenores de grande classe. Portanto, esta é a minha opinião em relação à titularidade de Florentino. Compreendo, tendo em conta o contexto, de querer dar mais liberdade aos homens do meio campo para a frente, mas também compreendo o lado de João Neves, porque é um bocado injusto tirar o jogador que tem sido o melhor do meio campo. Entrou na segunda parte, entrou bem, portanto, acho que ao fim e ao cabo todos tiveram uma participação positiva. Quanto à opção por Freddy Costa do lado esquerdo, aqui a questão é que o Oshnes e o João Mário, que são os dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo, nenhum deles é canhoto, e portanto ficamos órfãos de um pontapé esquerdo, de um cruzamento com o pé esquerdo, por exemplo. E nessa medida seria importante, se calhar, ter ali um Ristig ou algum jogador que tenha o pé esquerdo, que possa dar profundidade. O Oshnes, mesmo não dando a profundidade, mesmo não dando assim uma grande profundidade, consegue ser um bom jogador e consegue ter uma atuação positiva. Para mim, o Freddy Costa, apesar de não dar essa variabilidade tática de aparecer na linha e cruzar, conseguiu fazer um bom jogo, conseguiu estar presente nos momentos dos golos e, portanto, objetivamente, teve uma participação positiva. No entanto, eu também apostaria ou na aquisição de um defesa esquerdo, de um lateral esquerdo, aliás, ou numa aposta em Ristig, que, segundo aquilo que nós vimos, o Ristig tem qualidade. Agora não sabemos aquilo que se passa no treino, não sabemos aquilo que se passa no balneário, e, portanto, poderá ter a ver com isto, é apenas uma suposição. Em relação ao aspecto positivo do jogo, para mim foi a felicidade do Benfica na pressão, na busca pela bola. Os primeiros 45 minutos, onde Di Maria se destacou como o melhor jogador na primeira parte, e o lado negativo foi a passividade momentânea que o Benfica apresentava, permitindo que o Gil Vicente marcasse 2 golos. Bom, melhores em campo, para mim foi o Rafa o melhor em campo. O Rafa está a confirmar-se mais uma vez como um dos melhores jogadores do Benfica. O ano passado ele teve um excelente arranque e esta época está a repetir o excelente arranque que teve o ano passado. Foi um dos autores do golo, aliás, aproveito para dizer os marcadores dos golos, que foi Di Maria de penalti aos 19 minutos, Rafa aos 53 minutos, depois foi o Touré do Gil, o Musa aos 90 mais 4 e o Maxime Domingues aos 90 mais 8. Portanto, estes foram os marcadores dos 5 golos do jogo. Rafa, por motivos óbvios, foi o melhor em campo, era o jogador que dava velocidade à equipa, o jogador que marcou o golo, com participação direta também nas principais jogadas da equipa. Também gostei do João Mário para pautar o jogo, foi um jogador importante a dar inteligência à equipa e também se verificou quando ele saiu de campo, quando ele foi substituído, foi a altura em que o Benfica sofreu os golos. Portanto,
há aqui um nexo de causalidade que também justifica o bom rendimento de João Mário. João Mário não é um jogador espetacular, mas é um jogador que, integrado numa equipa que confia nele, acaba por ter um rendimento superlativo. E acho que a grande mais-valia do João Mário é ser um jogador consensual entre colegas. Acho que é isso que faz dele um bom jogador. É um jogador que os colegas confiam, ele conseguiu ser uma autoridade dentro de campo. Não é um jogador super talentoso, mas é um jogador que, devido à sua inteligência, consegue ser uma autoridade dentro de campo. Consegue, os colegas, quando precisam de pausar o jogo, quando precisam de meter inteligência no jogo, passam ao João Mário, e acho que essa é a mais-valia do João Mário. Também gostei de Di Maria, principalmente durante a primeira hora de jogo. O Di Maria foi dos melhores em campo. Primeiros 45 minutos, para mim, Di Maria foi dos melhores. Dribles, remates, compromisso defensivo na primeira parte, Di Maria teve, na segunda não teve. E, portanto, houve aqui uma quebra da segunda parte de Di Maria, mas apesar de tudo isso não apaga a sua boa exibição. Coxo teve ali, lá está, quando segura no jogo, quando pega na batuta, consegue fazer coisas boas, mas por vezes ele parece que tem vergonha, esconde-se do jogo, não percebo. Florentino também consegue coisas espetaculares, fazer interseções e recuperações de posse de bola espetaculares, mas logo a seguir faz espaços disparatados. Portanto, Florentino também teve momentos muito bons e momentos muito maus, tal como Coxo. O Auschwitz teve um bom entendimento com o João Mário, lá está, mas não dá aquela profundidade pelo lado esquerdo que supostamente nos daria mais uma solução tática com os cruzamentos. O Otamendi e o António Silva estiveram muito bem. O Bá ainda não se afirmou como o grande defesa direito do Benfica, mas vai cumprindo a sua função. O Samuel Soares fez uma boa defesa também, não teve assim uma culpa direta nos golos, embora pudesse ter feito um pouco mais, portanto, no primeiro gol, salvo erro, do Gil Vicente, mas não teve culpas objetivas no golo e muito bem com os pés, a jogar com os pés, e fez uma grande defesa também durante o jogo. Artur Cabral tocou 12 vezes na bola, portanto é um jogador que está completamente fora dela, um jogador que precisa de mais tempo, de mais integração para poder ser uma mais-valia. Precisa de perder peso, aparentemente, que eu não sei, mas aparenta precisar de melhor condição física. É um jogador que tenta, é verdade que tenta, é um jogador que não foge e não se esconde do jogo, mas a equipa está a interagir pouco com ele. A equipa está-lhe a dar pouca bola. E quando a bola realmente lhe chega, ele também não está a conseguir ter a sorte de finalizar os lances. E nessa medida, Artur Cabral neste momento ainda é uma carta fora do baralho. O TXT, há muita gente a criticar o facto de o TXT ter entrado em vez de ter entrado o Musa. O Musa entrou já no final e o TXT entrou com o tempo de fazer alguma coisa e de facto não fez o TXT. No entanto, está-se muito a criticar o Roger Smith por tudo e mais alguma coisa. Na semana em que o Sporting marcou um golo em fora de jogo claríssimo, ridículo, quer dizer, que o vídeo-árbitro não viu aquele fora de jogo, foi na semana que a comunicação social decidiu bater forte e feio no Roger Smith. Uma coisa vergonhosa. Portanto, desviaram a atenção daquilo que realmente interessava debater, que era o lance do Sporting, que marcou um golo em fora de jogo, que a Comissão de Arbitragem reconheceu o erro, mas de facto isso tem que ser debatido. Qual a solução? Quer dizer, o Sporting ganha um jogo objetivamente com um golo claramente em fora de jogo, que o vídeo-árbitro não viu. Qual a solução para isto? Porque supostamente dizem que a linha a linha de fora de jogo de vídeo-árbitro dizem que é infalível, pelos vistos falha redondamente e por muito, se fosse tipo 2, 3 centímetros era uma coisa, agora daquela maneira acho que é demais. E portanto desvia-se o foco para malhar forte e feio no treinador do Benfica. E portanto onde é que eu ia? É o questionar desta opção. Até agora até questionam o TXT ter entrado, quer dizer, o homem marcou um golo no último jogo ao primeiro toque. No primeiro toque lá na bola. Então íamos pôr o Musa. Pôs o TXT, não resultou, mas foi a opção mais lógica. Depois pôs o Musa já no finalzinho do jogo, pós aplausos para o Rafa, e o Musa deu-lhe uma chapada de luva branca positiva para todos nós, que marcou um grande golo, com uma grande assistência de João Neves. Perfeito, para mim perfeito, impecável. Agora dizem-me assim, Musa devia ter entrado mais cedo. Claro que sim, agora podemos dizer que sim. Na altura do jogo, ninguém dizia que o Musa é que devia entrar mais cedo, porque o TXT é que devia ter marcado um golo também, e um bom golo no último jogo. Portanto, Musa entrou no final, conseguiu nos poucos segundos que teve em campo, no pouco tempo que teve em campo, fazer a diferença, marcar um grande golo, e está de parabéns também. Mas disso não tira mérito ao treinador Roger Smith. Quanto ao João Neves também entrou, riscou o miolo, entrou bem, fez uma boa assistência para Musa, e para mim, como eu já tinha dito no início do vídeo, para mim, João Neves é o médio centro, a melhor forma do Benfica, apesar de não ter sido titular neste jogo. Como vos disse anteriormente, também compreendo a opção por Florentino.
E eventualmente podemos aqui pensar no meio campo Florentino João Neves, mas também percebo a lógica Florentino, como já justifiquei anteriormente, para não estar aqui a ser redundante. Em relação ao Neres não jogar, bom, o Neres, assim, eu compreendo o Neres, quer dizer, o Neres fez uma atuação brutal no pouco tempo que teve em campo no último jogo e era expectável que ele entrasse de início, até porque foi o melhor em campo. E numa questão de meritocracia, Neres seria titular. No entanto, tendo em conta o compromisso defensivo, parece-me que poderá ser por aí que o treinador Roger Smith optou por um meio campo com Di Maria, João Mário e Rafa, porque Rafa, por acaso ontem até teve muito incisivo também no momento defensivo, também ia lá em busca da bola e fiquei surpreendido pelo possível com Rafa, mas normalmente Rafa e Di Maria são dois jogadores que não são assim muito bons a defender. João Mário também não é propriamente muito bom a defender, mas tem inteligência tática para conseguir posicionar-se corretamente no momento defensivo. E acho que foi por aí que ele optou por este tridente e não por Neres. Porque, objetivamente, se calhar, por mérito, faria sentido colocar o Neres e não o João Mário. No entanto, entrou o João Mário e entrou bem também. Portanto, o Neres, compreendo o Neres, a insatisfação do Neres, mas a única forma é manter o foco, manter-se motivado, continuar a lutar por uma oportunidade até novas oportunidades surgirem para ele. Se ele de facto quer sair, vai ter a oportunidade de sair. Se ele quer ficar, ele é que sabe. Ele tem que falar com o Roger Smith e perguntar: meu caro, qual é que é a tua ideia para mim esta época? Ah, é esta. Ok, então não estou satisfeito, quero-me ir embora. Ou então estou satisfeito, quero ficar. Agora não é estar a mandar a mulher dele vir para as redes sociais com fotografias e coisas sem jeito nenhum, tal como o Morato também já fez. Portanto, o Benfica e os dirigentes do Benfica têm que estar do lado do treinador. Eu percebo os jogadores, eu nunca fui jogador profissional, mas também sou um trabalhador de base e também, por vezes, sinto-me injustiçado pelas chefias. Mas aqui, em primeiro lugar, está o Benfica e, portanto, o melhor para o Benfica neste momento é apoiar o treinador campeão nacional. E os jogadores têm que ter uma conversa franca, individualmente. Quem estiver insatisfeito fala com o treinador explica a situação e depois toma uma decisão. Olha, eu não estou para ser suplente, então vou-me embora, pronto. Ou eu quero ficar, quero lutar pela titularidade. Fico, luto, chega a janeiro, não sou titular, falo com a direção e peço para me ir embora. Acho que é por aí. E pronto, basicamente é isto. Em relação também ao Odisseias, bom, não vou falar sobre o Odisseias, o homem também tem sido massacrado a torta e a direita, mas basicamente, pronto, agora a opção parece que será o Turbin. Vamos ter agora um jogo contra o Vitória de Guimarães, no dia 2, e depois temos a página para as seleções e teremos o Vizela. Portanto, o que eu creio que vai acontecer é que contra o Vitória de Guimarães talvez ainda seja o Samuel Soares e depois aqui na página para as seleções abre-se uma janela de oportunidade para o Turbin entrar, mas será uma incógnita. Penso que o Turbin será o titular a breve prazo, tendo em conta o investimento e as características do jogador, mas vamos aguardar, temos que respeitar também o atual guarda-redes titular e vamos ver o que é que dá. Casos do jogo, não há assim grandes casos de arbitragem e pronto, pessoal, por hoje é isto. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!